Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Eu sei que o Senhor já está falando a cada coração através dos louvores, através do momento de dízimo e de oferta. O Senhor trouxe coisas tão preciosas e eu quero mesmo que você permaneça com o seu coração conectado naquilo que o Senhor está falando. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer a palavra que está no coração de Deus para o seu coração. Amém? E antes de entrar propriamente, de pedir para você abrir a sua Bíblia, eu gostaria de falar o tema da mensagem. Hoje nós vamos discorrer um pouco sobre o nosso sacerdócio. Amém? Glória a Deus. Você está animado aí? Glória a Deus. E sabe, irmãos, antes de entrar mesmo na fase que nós estamos hoje, que é igreja, nós precisamos conhecer o que é um sacerdote. Vocês sabem o que é um sacerdote? O que um sacerdote fazia no Antigo Testamento? Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? A Bíblia nos ensina que no Antigo Testamento o papel do sacerdote era ser um representante de Deus. Ele era aquele quem mediava Deus e o povo. Ele estava ali no meio. Ele era o mediador entre Deus e o povo. Nós conhecemos a história e nós sabemos que no Antigo Testamento o povo não tinha acesso direto ao Senhor. No Antigo Testamento, as pessoas não podiam se achegar a Deus como nós podemos hoje. No Antigo Testamento, eles deviam manter uma certa distância, porque o Senhor é santo. Amém? Mas isso mudou-se, Maiara, o Senhor não é mais santo? Não, ele continua sendo santo. Mas aconteceu algo aí no meio da jornada e nós vamos chegar lá. Mas hoje nós temos um livre acesso ao Senhor. Amém? Então, no Antigo Testamento, o sacerdócio era trabalho exclusivo de um grupo seleto de pessoas, que tinha algumas funções específicas. E quais eram essas funções? Primeiro, eu pus o primeiro ponto aqui. A primeira função do sacerdote era entrar na presença de Deus. Como eu disse, só ele podia entrar na presença do Senhor. Só ele podia entrar no Santo dos Santos. O segundo ponto é interceder pelo povo diante de Deus com sacrifícios. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento eram oferecidos sacrifícios para o perdão do pecado do povo. Ou seja, as pessoas escolhiam lá um animal, e esse animal, a Bíblia fala que ele tinha que ser perfeito. Ele não poderia estar machucado, ele não poderia ser de qualquer jeito, sujo. Não, esse animal tinha que ser perfeito. Então, a pessoa escolhia um animal e trazia até o sacerdote. E quando esse animal chegava até o sacerdote examinava aquele animal. Ele olhava aquele animal para ver se aquele animal realmente poderia ser oferecido como sacrifício. Então, depois de examinado e aprovado o animal, o sacerdote queimava aquele animal e oferecia como sacrifício. Mas sabe, irmãos, que antes do animal ser queimado, o sacerdote colocava a mão daquela pessoa na cabeça daquele animal, representando o pecado daquela pessoa indo para aquele animal. Então, ele colocava a mão no animal, representando o pecado indo para aquele animal. E aí sim, aquele animal era queimado pelo fogo. Então, ele intercedia pelo povo diante de Deus com sacrifícios. E o terceiro ponto era ensinar o povo nos caminhos de Deus. Então, o sacerdote, ele entrava na presença de Deus, ele intercedia pelo povo diante de Deus, e ele ensinava o povo nos caminhos de Deus. Então, ser um sacerdote no Antigo Testamento era ser alguém de relevância. Era ser alguém com um cargo muito importante. Era algo muito sério, porque ele era o representante legal de Deus para o povo. Ele desenvolvia o papel de mediador entre Deus e o povo. Era responsável por cuidar do templo e das pessoas.
certo? Ele era responsável por cuidar do templo das pessoas. E a Bíblia nos diz que uma vez por ano esse sacerdote ele tinha que ir lá com sacrifício e entrar no Santo dos Santos e ser mesmo o mediador daquele povo ao Senhor. Então esse era o único meio de acesso que o povo tinha com Deus. Eu não sei se... Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que esperar alguém para oferecer sacrifício no meu lugar, e ainda assim não vou ter contato direto com o Senhor. Aquela pessoa tem um contato e eu só recebo a instrução. Imagina como era isso. Hoje para a gente é tão mais fácil. Nós temos contato direto com o Senhor. Hoje para a gente os caminhos estão abertos. Não é assim? Então no Antigo Testamento era assim. O sacerdote ele ia oferecer sacrifício. E sabe, irmãos, que quando o sacerdote ia entrar na presença do Senhor, ele não poderia estar em pecado. Ele precisava estar purificado. A Bíblia fala que antes de oferecer o sacrifício pelo pecado dos outros, ele se santificava. Então ele tirava um tempo de santificação antes de entrar no Santo dos Santos. E quando eles entravam em pecado naquele ambiente, a santidade do Senhor consumia aquelas pessoas. E eles saíam de lá mortos. Porque o Senhor é santo. E sabe onde a santidade do Senhor está, o pecado não permanece. E como ainda não havia tido um sacrifício perfeito, que pudesse conservar aquele sacerdote, ele era consumido por aquele pecado. E ele morria naquele lugar. Então era um papel, eu entendo que era um papel de muita seriedade. Era um papel que exigia a pessoa que estava naquela posição. Era um papel, irmãos, muito importante. E as únicas pessoas que recebiam direções de Deus no Antigo Testamento eram sacerdotes, reis e profetas. Você sabe disso. Então imagina como isso era sério. Como eles deveriam considerar essa patente, digamos assim, de ser um sacerdote de Deus. De ser um representante de Deus para o povo. Aí você pode me dizer, Sumayara, mas eu não estou mais no Antigo Testamento. Eu não preciso mais de um sacerdote que vai pagar pelos meus pecados. Sabe, irmãos, que as coisas mudaram, mas a importância do cargo não mudou? A maneira como o sacrifício era feito mudou. E glória a Deus por isso. Mas a importância de ser um representante de Deus aqui na terra não mudou. A importância da patente que nós carregamos não mudou. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Isso é o que a Bíblia fala sobre você, agora na nova aliança. Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, peraí. O sacerdote do Antigo Testamento, Pedro está dizendo que você agora é sacerdote real, sacerdócio real. Tem uma versão que diz que nós somos sacerdotes do rei. Então, a importância que o sacerdote tinha no Antigo Testamento de ser um representante legal de Deus para o povo, hoje nós temos também, irmãos. Deus poderia não ter escrito que nós somos sacerdócio real. Ele poderia ter deixado a gente como nação santa, como povo eleito. Mas ele fez questão de dizer, ei, vocês são sacerdotes. Vocês são sacerdotes do rei. E como é importante nós entendermos os papéis que o Senhor nos dá. Não é à toa que ele colocou a nossa identidade encaixada perfeitamente na Bíblia.
Ele sabia que nós íamos precisar ler essas verdades, conhecer o que o sacerdote faz para permanecer firme na caminhada que nós temos aqui na terra. O Senhor sabia, irmãos, que os dias mal se aproximariam e que nós deveríamos permanecer com a nossa identidade firmada no que a palavra do Senhor diz. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos sacerdotes do Rei. A Bíblia nos ensina, então, que nos dias de hoje os sacerdotes ainda existem. Amém? Os sacerdotes não ficaram só no Antigo Testamento. E os sacerdotes hoje quem é? Sou eu e você. Os sacerdotes de hoje, irmãos, é a igreja do Senhor na terra. É a igreja que tem esse papel e essa responsabilidade de representar a Deus ao povo. E é interessante, eu falei 3 pontos para você do que um sacerdote fazia. E sabe que existem 3 pontos também que eu e você devemos cumprir hoje? Nós estamos habilitados para entrar na presença de Deus com ousadia. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, depois você lê. Nós também estamos habilitados para orar e interceder uns pelos outros. E isso está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. E também nós fomos habilitados para ensinar as verdades do Evangelho. Marcos 16, 15. Então, assim como o sacerdote desenvolvia um papel, nós hoje recebemos a mesma responsabilidade. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro ainda, 2, 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu estava lendo esse texto e algo interessante aqui que a palavra oferecerdes, ou a palavra oferecer, ela significa colocar sobre si mesmo como uma carga a ser levada. Então, oferecer sacrifício é colocar sobre mim e sobre você cargas a serem levadas. E não é interessante que nesses 3 pontos que nós lemos, sobre entrar na presença de Deus com ousadia, orar, intercedendo uns pelos outros e ensinar o Evangelho a outros, fala mais a respeito das pessoas do que de nós? Na verdade, só a parte mesmo de nós entrarmos na presença dele fala sobre nós. Mas os outros 2 pontos não falam sobre mim e sobre você. Fala sobre o que nós devemos fazer uns pelos outros. O cuidado que a gente deve ter com o nosso irmão que está do nosso lado e com o nosso irmão que está do outro lado do mundo. Amém? Então, oferecer, colocar sobre si uma carga a ser levado. Colocar sobre os seus ombros a responsabilidade de oferecer certos sacrifícios para alcançar outras pessoas. Colocar sobre mim, sobre você, irmãos, o dever mesmo, a missão de cumprir o papel que nós temos como sacerdotes do Senhor. Amém? Glória a Deus. E sabe, é interessante como isso tudo aconteceu, como nós nos tornamos sacerdotes. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo de número 20. O Bíblia diz assim: Cristo, sacerdote único e perfeito. Hebreus 7, 20 diz: E visto que não é sem prestar juramento,
Porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então eu disse para vocês que primeiro o sacerdote se santificava para depois oferecer o sacrifício pelo povo. E a Bíblia está nos dizendo sobre um supremo sacerdote. Alguém perfeito, que não tinha pecados e ofereceu pecados pelo povo diretamente. Ele não precisou se santificar antes, porque ele já era santo. Então, através da reconciliação com Cristo Jesus, nós fomos feitos de novo sacerdotes de Deus. E sabe, irmãos, o Senhor Jesus, ele não tinha pecado. O Senhor Jesus, ele era aquele cordeiro perfeito. O Senhor Jesus, ele não tinha manchas, não tinha mácula, ele não tinha do que se envergonhar. Ele era perfeito em todos os seus caminhos. E eu fiquei pensando sobre isso. Jesus, ele não precisava oferecer sacrifícios pelos seus pecados. E é muito importante nós prestarmos atenção nisso, porque a Bíblia fala que ele não pecou, mas ele foi feito pecado. E como Deus trata na raiz do problema da humanidade. Porque o pecado, ele existia antes do sacrifício de Jesus. O pecado estava lá, mas Jesus não pecou, ele se tornou o próprio pecado. Então, ele perdeu a identidade de santo, de inculpável, não porque ele pecou, mas porque ele se tornou o meu pecado e o seu pecado. Ele foi feito o próprio pecado, para nos tirar desse lugar de pecado, para nos resgatar mesmo e nos colocar no reino do seu amor. A Bíblia nos diz que nós fomos transportados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Nós estamos em um lugar de glória agora por causa do sacrifício do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Jesus, ele foi feito pecado por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos mesmo esse acesso diante do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, você já entendeu que hoje você é um sacerdote de Deus. Você entendeu que você tem a responsabilidade de representar Deus aqui na terra. E algo interessante que a Bíblia fala lá em Hebreus 7, onde nós lemos que Deus, ele não se arrependeria de ter colocado Jesus como sumo sacerdote da igreja. E eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor se arrependeria? Por que o Senhor voltaria atrás? E sabe, eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 2. Na verdade, 1 Samuel capítulo 3. Nós vamos falar sobre um sacerdote que não é um bom exemplo. Amém? 1 Samuel 3:1 diz assim:
O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então Eli era sumo sacerdote naquele tempo, quando Samuel foi entregue por sua mãe Ana para servir ao Senhor no templo. Eli era o sumo sacerdote naquele tempo. E a palavra diz que a palavra do Senhor era muito rara. Era muito difícil se ouvir a voz do Senhor. Mas espera aí, não existia um sacerdote? Não existia alguém que representava a Deus? E por que a palavra do Senhor era rara? Porque as pessoas não tinham notícias daquilo que Deus estava falando. Se um representante legal, escolhido por Deus, estava ali diante do povo, por que a palavra do Senhor era rara? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 2. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 27. E diz assim: um homem de Deus veio a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai. Estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel como sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para queimar o incenso e para trazer efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Versículo 29. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Agora eu quero que você pense comigo. A palavra diz lá no capítulo 3 que a palavra do Senhor era rara. Eles não estavam escutando a voz do Senhor. E aqui a Bíblia fala que um profeta chegou até Eli e falou: Eli, você está desonrando aquilo que o Senhor falou. E por que você está honrando mais os seus filhos do que a mim? Essas coisas estão acontecendo. E sabe, irmãos, como sacerdotes do Senhor, nós precisamos ter cuidado no caminho que nós estamos seguindo. Você sabia que, assim como Eli, você está sujeito às mesmas tentações? Você está sujeito às coisas desse mundo? E você também está sujeito a deixar de honrar ao Senhor e honrar mais as pessoas? Porque a Bíblia fala que Eli honrava mais os filhos dele do que o Senhor. Os filhos faziam aquilo que eles queriam. E é interessante porque um pouco antes, a Bíblia fala sobre uma correção que Eli deu aos seus filhos. No versículo 23, ele disse para os seus filhos: por que vocês estão fazendo essas coisas? Porque ouço de todo o povo vossos malefícios, as coisas más que vocês fazem. Versículo 24, não, meus filhos, porque não são boas notícias que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. E eu fiquei pensando, Eli, como sacerdote do Senhor, como pai, qual seria o papel dele? Falar: não, meus filhos, não é bom o que vocês estão fazendo. Eu estou escutando o que vocês estão fazendo, isso não é bom. E deixar quieto? Ou ele deveria ter corrigido mesmo, posicionado os filhos dele: agora vocês não entram mais aqui. Porque eles estavam fazendo bagunça. A Bíblia fala que eles estavam esperando mulheres chegarem até aquele lugar para se deitarem com elas. Era abominável diante do Senhor. Então Eli, como sumo sacerdote, ele deixou de honrar a Deus e passou a honrar mais os seus filhos. Não sei se por insegurança, não sei se por medo,
Mas algo aconteceu que desviou o coração de Eli no meio do caminho. Eu sei da importância que ele teve quando Ana foi falar com ele. E ele posicionou ela mesmo em fé. Ele orou por ela e outros filhos nasceram. Mas sabe, irmãos, não é porque um milagre acontece na nossa vida que todo o resto está perfeito. Nós precisamos ter cuidado mesmo com o nosso coração, ter cuidado com a nossa vida e seguirmos o Senhor com tudo que nós temos. Porque se nós honrarmos as pessoas, se nós honrarmos as coisas que estão à nossa volta, nós vamos parar de ouvir a voz do Senhor. E as pessoas que estão esperando de mim e de você uma resposta, uma luz, uma direção, eles vão dizer igual diz no capítulo 3, a palavra do Senhor é muito rara. Nós não escutamos mais o Senhor falar. Sabe para quem você tem sido boca de Deus? Para quem você tem sido resposta do Senhor? Quem tem chegado em você e falado, olha, eu preciso ouvir uma palavra porque eu sei, o Senhor vai falar através da sua vida. Quem tem nos procurado, irmãos, para receber algo, uma direção que seja. Esse é o seu papel e esse é o meu papel. Como eu disse no começo, a nossa responsabilidade não mudou. Nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa vida como sacerdotes de Deus aqui na terra. E eu sei que eu não trouxe um bom exemplo de um sacerdote, mas é porque essas coisas estão acontecendo nos nossos dias hoje. É porque nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, onde as pessoas estão por aí procurando ouvir a palavra de Deus. Só que quem tem a palavra do Senhor precisa estar com o Senhor. Precisa honrar ao Senhor mais do que honra as coisas. É muito bom, irmãos. E eu creio mesmo em tudo que a Bíblia diz sobre a minha vida. Em questão de prosperidade, em questão de saúde, em questão de abundância, eu sei o que o Senhor fez por mim. Mas como é importante também eu saber o que preciso fazer. O que eu preciso desenvolver na minha vida hoje. Ele não foi um verdadeiro líder e sacerdote com os seus filhos. E isso refletiu na vida dele como sacerdote para o rei. Ele não era um bom sacerdote para os seus filhos, ele não foi um bom líder na sua casa. E isso refletiu em como ele era um sacerdote para o Senhor. Então não adianta nós querermos fingir, irmãos, que está tudo bem aqui dentro, se na nossa casa, se com os nossos, nós não somos verdadeiros exemplos. Não somos pessoas sinceras de coração. Não somos pessoas que realmente fazem valer a palavra do Senhor. Sabe o que está sobre a sua vida? O Senhor diz, se é sim, é sim. Se é não, é não. Não tem meio termo, irmão. E não me diz que, Sumayara, mas se eu tentar por aqui, não tem meio termo. Ou é sim ou é não. E nós estamos perdendo coisas específicas da parte de Deus por estar querendo honrar a pessoa, ou não estar querendo ferir, ou não, tenho que ir com cuidado. Realmente, nós temos que ter cuidado mesmo como nós falamos com os outros, mas no que diz respeito à palavra, nós devemos ser firmes. Nós precisamos ser firmes, irmãos. Não dá para negociar o que a palavra diz. E não adianta nós falarmos que, mas um dia eu consigo mudar isso. Não, irmãos, é agora. O que a palavra diz sobre você. Sobre o seu papel como filho de Deus aqui nessa terra. Como sacerdote do Senhor.
Sabe, ele, porque ele deixou os seus filhos ganharem espaço demais. Os seus filhos fizeram uma bagunça, irmãos. Depois você lê lá, 1 Samuel. Você lê o que os filhos de Eli estavam fazendo naquele tempo. Eles estavam roubando da carne de sacrifício que era oferecido ao Senhor. Eles estavam roubando o próprio Deus por causa do espaço de um sacerdote. E por onde as pessoas estão indo? Qual a direção que as pessoas estão seguindo? Por causa do espaço que nós estamos dando como igreja. Como sacerdotes do rei. Glória a Deus, eu sei que não é uma palavra muito feliz, alegre. Amém. É através da sua vida que as pessoas vão conhecer sobre Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu sei que pelos dias no qual nós estamos caminhando, nós ficamos ocupados demais, preocupados demais. Mas como nós lemos, existiu um sumo sacerdote perfeito. Você não precisa oferecer sacrifício de sangue por ninguém. O sacrifício foi feito, foi completo em Jesus Cristo. E porque, irmãos, esse sacrifício foi completo, nós podemos nos levantar todos os dias e dizer: Senhor, eu reconheço o seu sacrifício. Antes de sairmos da nossa casa, abrir a porta, Pai, eu estou indo para o campo. E eu serei um representante fiel da sua palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, sempre nos dá, irmãos, coordenadas do que fazer e o que não fazer. Não venha me dizer que o Senhor não fala com você o que você não pode fazer. Porque eu sei que você sabe. Aquela intuição, aquele arranhão por dentro, não posso ir por esse caminho. Não posso falar essa palavra. Não posso dar esse espaço. Não posso deixar longe, tenho que trazer para perto. O Senhor fala, irmãos. Ele sempre está nos dando direções mesmo na nossa vida, coisas que nós devemos fazer, coisas que são simples. Amém? Glória a Deus. Então, nós corremos o risco de honrar as coisas, honrar as pessoas, mais do que nós estamos honrando a Deus. Mas eu quero que declarar sobre a sua vida. Você será um sacerdote fiel. Você será um sacerdote verdadeiro, que permanece convicto daquilo que o Senhor está falando. A Bíblia nos fala lá em Romanos capítulo 12 que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. O sacrifício que nós oferecemos ao Senhor não é mais através de sangue, porque, como eu disse, já foi completo em Jesus Cristo, mas é através do nosso corpo agora. Colocando força, renovando a nossa mente, para permanecer naquilo que a palavra do Senhor diz. Para permanecer, irmãos, naquilo que o Senhor está nos dando como direção. Amém? Glória a Deus. E é muito bom nós entendermos, irmãos, esse papel que nós carregamos hoje. O Senhor, Ele não quer que a gente fique à toa. Porque como cristão você pode pensar: aceitei Jesus, agora eu vou sentar aqui, está tudo bem, vou receber a palavra, vou para minha casa. Não, o Senhor não quer que a gente fique à toa.
Ele quer que a gente cumpra mesmo as nossas responsabilidades. Eu sei, irmãos, que você não quer ser um mau exemplo de sacerdote. Você quer ser um bom exemplo, assim como Jesus foi, assim como ele fez. E é muito bom nós entendermos mesmo essa diferença dos sacerdotes do Antigo Testamento que precisavam oferecer sacrifício, e agora como sacerdotes da nova aliança, baseado em superiores promessas que não precisam mais oferecer sacrifício de sangue, entender essa diferença e reconhecer, agarrar aquilo que Jesus fez. Sabe por que as pessoas elas vivem à toa? Porque elas se esquecem do que Jesus fez na cruz. Porque elas se esquecem da substituição que Ele nos deu. Amém? Glória a Deus. Diz aí para o irmão do seu lado, com você não é assim. Amém. Glória a Deus. Então, comigo e com você, irmãos, não é assim. O Senhor está nos chamando mesmo para caminhar em honra, seguindo Ele com tudo que nós temos, como eu disse, com tudo que nós somos, com tudo que nós podemos. O Senhor está nos chamando para esse lugar onde nós olhamos para Ele e mantemos os nossos olhos fixos nele. Onde nós não nos perdemos com as coisas desse mundo, com as vozes, com as influências, mas nós permanecemos honrando ao Senhor e amando Ele de todo o nosso coração. Entregando a Ele, irmãos, o nosso sacrifício todos os dias. Mas, Sumayara, você não sabe o que eu estou passando. Estou sofrendo, está doendo, irmãos. Não vai ser fácil todos os dias, mas, ei, vai passar. E, irmãos, você estará celebrando as coisas, os feitos do Senhor. Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu estava pensando, eu fiquei o ano passado em Campina Grande, como vocês sabem, fazendo a escola de missões. E eu pensava, antes de ir para lá, meu Deus, eu vou chegar naquela igreja e eu vou correr aquela igreja. Quando o primeiro louvor tocar, eu vou sair correndo. Mas sabe, irmãos, que eu congreguei na sede e os cultos foram passando, eventos foram passando. E eu não corri naquela igreja. E eu falei, Senhor, por quê? O Senhor não me dá uma direção para correr, celebrar algo. E o Senhor me disse, Mayara, você já correu antes. E o Senhor me lembrou das vezes que eu estava aqui com vocês, reunidos nesse lugar. E eu corria. E eu celebrava, irmãos, pequenas direções que o Senhor me dava de coisas que iam acontecer no meu futuro. Voltei, sem correr na sede, mas grata ao Senhor, irmãos. Porque como é importante nós honrarmos a palavra que nós recebemos. Como é importante nós honrarmos ao Senhor. Você, como sacerdote de Deus, honre a palavra. Honre a direção que você está recebendo. Ei, é o próprio Deus falando com você. Quando, irmãos, alguém está aqui lendo a palavra, por mais que pareça cansativo, por mais que pareça chato, e você fica pensando, meu Deus, esse pregador vai ler a Bíblia todinha. Irmãos, por mais que pareça cansativo, é a palavra do Senhor falando com o seu coração. E ainda que ele leia a palavra todinha, tenha ânimo, é a palavra de Deus. Tenha alegria, é a palavra de Deus. O Senhor sempre nos dá mesmo encorajamento através da sua palavra. Então, não deixe passar uma palavra sequer. Honre ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. E eu sei, irmãos, a sua família será bem-sucedida. Os seus negócios serão bem-sucedidos. A sua saúde será plena. Eu sei que ele poderia ter tido um final diferente se ele tivesse seguido os princípios desde o começo. Então, nós hoje podemos ter um final diferente. Basta apenas seguir a palavra desde o começo.
Desde o começo. Se você ainda não entendeu muito bem o que faz um sacerdote, qual é o papel do sacerdote, pegue sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Hoje nós temos tantas ferramentas na internet. Você pode pesquisar o que um sacerdote faz. Por que era tão importante um sacerdote? Sabe, se não tivesse sacerdote naquela época, as pessoas não poderiam ter contato com Deus. Mas nós precisamos ter cuidado, amém? Com aquilo que nós estamos pesquisando. Se você não sabe ainda quais sites são confiáveis, peça ajuda para um irmão. Não é vergonha, irmãos, nós pedirmos ajuda. Vergonha é nós permanecermos servos inúteis por falta de conhecimento. Amém? Então, busque mesmo ajuda. Fala, esse site é confiável. Posso ler essa matéria? Fala com o irmão Cosme que ele tem um aplicativo muito bom para te indicar. Ele me indicou um aplicativo que tem livros e alguns cursos do irmão John Bevere. Então, fala com o irmão Cosme no final do culto. É um aplicativo muito bom. Amém? Então, nós estamos aqui rodeados de pessoas cheias de conhecimento, que tem boas indicações para fazer para mim e para você. Nós não precisamos ficar sentados, dando para Deus como desculpa que a gente não sabe o que tem que fazer. Amém? Você sabe o que você tem que fazer, a palavra está te ensinando, a palavra está te instruindo. E eu sei, irmãos, que o Senhor, Ele é o mais interessado na sua vida. Ele é o que está mais se importando com que você assuma mesmo essa posição. Deus, Ele precisa de você no reino. Ele precisa de você para desenvolver o caráter dele aqui na terra. Sabe, se nós formos cristãos parecidos com o mundo, o que nós vamos apresentar de Deus para as pessoas? As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu já sei o que é isso, não quero o seu Deus. Mas não, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ter a palavra, irmãos, não deixar a palavra rara, como era na época do sacerdote Eli. Quem chegar perto de você vai dizer que você é uma boa fonte. Vai dizer mesmo que rios fluem do seu interior. Amém? Porque você está em conexão com o Senhor. Amém? Eu posso orar por você, por sua família. Vocês podem ficar de pé.